A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é uma crônica da sociedade, ou, melhor dizendo, da própria humanidade. Eu acabei de chegar do cinema, acabei de assistir A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e, no dia de hoje, também reli esta obra-prima da literatura mundial. Não só da literatura de jovens adultos, não só da literatura distópica, mas da literatura como um todo. Então eu decidi falar sobre os dois aqui, porque são a mesma história, apenas contada por veículos diferentes e tendo a profundidade que cada veículo permite. Né? Falando um pouco da história em si, eu acho que é uma história fenomenal. Eu acho que é uma história que destrói completamente qualquer ideia maniqueísta de bem, de mal, de preto no branco, e que realmente mostra pra gente que a vida é cheia de tons de cinza, sabe? Não há espaço numa sociedade para discussões sobre bem e mal, como se fossem duas coisas completamente separadas e diversas e que nunca se sobrepõem e que não podem habitar igualmente numa mesma pessoa. E eu acho que ao fazer a história sobre o Coriolanus Snow, a Suzanne, ela faz disso muito bem, porque a gente conhece um Coriolanus Snow não um presidente todo poderoso que tem poder para mudar as coisas, né? E por isso que a gente considera ele tão malvado na trilogia na trilogia original. Ela traz um Coriolanus Snow de 18 anos, que tem exatamente as mesmas preocupações que a gente tem aos 18 anos, que é de terminar a faculdade não, perdão, o ensino médio com mérito, de conseguir uma bolsa para a faculdade, de pensar como vai ser o meu futuro. Mas ele tem uma característica que muitos de nós não possuímos, uma preocupação que muitos de nós não possuímos, que é a da pobreza, né? Ele é uma pessoa pobre, ele tem tentado esconder isso, mas, né, socialmente, porém, ele ainda enfrenta todas as consequências da pobreza. Quer dizer, não todas as consequências da pobreza, mas algumas das principais, como não saber o dia de amanhã, como se aproveitar da escola para se alimentar devidamente. Então, enfim, a gente conhece um Coriolanus Snow que é impossível não sentir empatia por ele, né? É impossível. E é exaustivo também, né, porque a gente sabe como ele vai se transformar, mas é exaustivo também torcer por ele. A gente não. É impossível não torcer por ele, né, até determinado ponto da história. Então, ele tem uma construção maravilhosa na história. E também tem a Lucy Gray, né, que é uma protagonista feminina completamente cativante. Eu acho que ela é o completo oposto da Katniss. E isso não é novidade, todo mundo que tá nesse universo já deve ter visto que algumas publicações que dizem que a Katniss é uma lutadora tendo que performar, enquanto a Lucy Gray é uma artista performática tendo que lutar. Então, mas a Lucy Gray é completamente cativante no livro e no filme também. E nesse sentido eu dou todo o mérito pra Rachel Zegler. Eu sei que tem umas polêmicas aí com o nome dela, mas não dá pra negar talento. E talento ela tem de sobra. Então as performances musicais dela no filme são completamente breathtaking. Tipo, realmente de te fazer suspirar, de fazer você perder o fôlego. E outro personagem que eu queria destacar muito na história é o Casca Highbottom, o Reitor Highbottom. Você acha que ele é completamente mesquinho, completamente, né, ruim, porque a gente vê a história da perspectiva do Snow e ele não é bom pro Snow. Mas depois a gente entende, né, o porquê ele age da forma como ele age, de onde vem todo esse ódio dele pelo Snow. Inclusive a gente vê de onde vem todo o ódio do Snow pelos distritos, né? Porque eu disse em um vídeo gravado em outra plataforma
que a Cantiga dos Pássaro das Serpentes não é uma carta de redenção do Snow, mas também não é uma sentença condenatória, porque, né, ele era só uma criança durante a guerra e ele sofreu as consequências da guerra. Então, você estando de um lado da guerra e sofrendo as consequências de uma guerra que foi causada pelo outro lado, né? Obviamente você não vai morrer de amores pelo outro lado, obviamente você não vai tentar entender o outro lado. Tudo que você percebe é que aquelas pessoas causaram algo que te fez mal. Então, eu não consigo condenar o Snow por detestar os distritos. Não esse Snow que a gente conhece aqui, né? O outro Snow com poder de mudança, com a mente adulta, com amadurecimento, é outra história. Mas esse Snow aqui, eu não consigo condená-lo pela postura que ele tem em relação aos distritos, porque para ele, os distritos, né, acabaram com a vida que ele conhecia. E isso é muito pesado, assim, da gente entender. E é por isso que eu digo que os livros da Suzanne Collins, todos eles, todos os 4, eles ensinam muito mais sobre política do que muitos outros livros realmente escritos sobre política, sabe? Porque, né, ele mostra muito bem, né, toda essa questão da dualidade da guerra, né, e mostra como todos os lados sempre sofrem, que a guerra não é boa pra ninguém, e com a guerra a gente só tem destruição, a gente só tem morte, a gente só tem sofrimento. Ninguém realmente ganha, nunca. Mas a gente também vê a influência da mídia sobre a política, a influência da mídia sobre o que é aceitável, né? Sobre o que é aceitável em sociedade. E, principalmente, eu acho que o livro fala muito sobre a humanidade, sobre as escolhas que a gente faz enquanto seres humanos e sobre o que é ser humano no fim do dia, sabe? E eu acho que o livro deixa claro que ser humano no fim do dia é ter a possibilidade de escolher o caminho que você vai seguir, sabe? E por isso a gente pode ser responsabilizado. A gente tem essa racionalidade que animais não têm. Então, no fim, ser humano é isso. Ser humano é você ter a possibilidade de escolher. De ninguém ser intrinsecamente bom, intrinsecamente mal. Mas todos os dias a gente ter a oportunidade de fazer escolhas. E essas escolhas vão determinar no final quem a gente realmente é, que caminho a gente vai traçar. Inclusive, a própria Lucy Gray diz isso, tanto no livro quanto no filme. Enfim, a adaptação, né, o filme, honrou muito a história que foi escrita pela Suzanne. Obviamente que houve cortes, né? Eu acho que filmes contam histórias e livros trazem lições, até porque a gente consegue ver como os personagens estão pensando. Então, né, a gente está realmente dentro da cabeça do personagem nos livros, e em filmes a gente não tem isso. Então, né, os livros são mais mais profundo, obviamente, mas o filme ele fez exatamente o que ele se propôs a fazer, que é ser uma grande adaptação. Inclusive, eu preciso pontuar que o personagem do Luke Flickerman, que inclusive eu acho um ator muito parecido com o ator que faz o Caesar Flickerman. Eu vou pesquisar se eles são parentes, porque, enfim, achei eles muito parecidos. Ele traz um alívio cômico pro filme, o personagem do Luke, que eu não senti no livro. E ele traz isso no filme de uma maneira, tipo, espetacular. Inclusive, tem uma cena que me chocou muito, e alerta spoiler, mas não vai, enfim, destruir a sua experiência, tipo, no filme. E que é quando tem o primeiro dia, né, dos jogos, uma das mentoras, ela passa mal, enfim, e aí o que a gente acabou de ver foi absolutamente nojento. E a gente acha que ele tá falando dos jogos, mas na verdade ele vira e diz assim, diz o nome da menina e diz, quando você quiser fazer isso, por favor, não faça em frente às câmeras. Então, tipo, é uma sociedade tão deturpada, assim, que o nojento não é 24 crianças se matando na arena. É uma menina colocando conteúdo de estômago dela pra fora. Enfim.
Mas eu acho que é justamente esse o ponto do filme, né? Acho que esse é o ponto das distopias, como a gente, como sociedade, pode se destruir e pode perder nossos valores, e como os valores, como aquelas coisas que a gente, né, segura tão forte, como nossos valores, como nossos morais, como nossos princípios, elas são intercambiáveis a depender das circunstâncias. Enfim, a cantiga dos pássaros e das serpentes é uma história absolutamente maravilhosa na sua versão escrita e é absolutamente maravilhosa na sua versão audiovisual. E pode ter dito aqui que é uma cantiga de pássaros e de serpentes, mas não há tordos, não há cobras. É realmente uma crônica da sociedade, é uma crônica da humanidade. Enfim. Vocês estão ouvindo esse barulho? Não é a chuva que está caindo aqui. Na verdade, é o som do tordo cantando. E a gente sabe que só acaba quando o tordo finalmente canta. Só um PS aqui. Eu acho absolutamente incrível esse paralelo de tipo de só acaba quando o tordo canta. Porque, né, a capital como a gente conhece, Panem como a gente conhece, realmente acaba quando a Katniss, que é o tordo da Revolução, canta. Então, sensacional. Mas era só isso.